Você já é membro do meu site? Ainda não? Olha, de coração, vai lá conhecer. Vai lá no padremario.com.br, clique em tornar-se membro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vai te ajudar muito e a gente vai poder ficar mais perto. E fazer parte do site padremario.com.br vai ajudar você também na sua caminhada com a Palavra de Deus, porque lá nós temos muito conteúdo, sobretudo diário espiritual e as formações, plano bíblico, que vão dar um ritmo na sua fé, na sua intimidade com a Palavra de Deus. Então vai lá, padremario.com.br, clique em tornar-se membro e eu tenho certeza que vai fazer bem a você. Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum, hoje 27 de maio, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária e quero acolher quem me encontra aqui também pela primeira vez nesse canal do YouTube. Se inscreva, já faça parte aqui do nosso canal, ative as notificações, joinha, like, comentário, é importante também para o YouTube, isso alavanca o vídeo para mais pessoas. Vamos ao Evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 27 e diz assim: Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele dizia de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus olhou para ele com amor. Irmãos e irmãs, como é difícil nos deixarmos ser amados e olharmos de volta com amor para Jesus que tanto nos amou. No Evangelho de hoje nós temos talvez a cena mais triste do Evangelho. Alguém que tinha tudo para ser discípulo, que foi convidado por Jesus. Jesus colocou para ele a condição: olha, faz isso que você pode vir comigo. Quantos se ofereceram para ir com Jesus? Jesus falou não. Lembra do Evangelho? Mestre, eu te seguirei. 3 se ofereceram para seguir Jesus e Jesus rejeitou 3. Depois tem o possesso, que Jesus expulsa os demônios, joga nos porcos e ele quer seguir Jesus. Jesus fala: não, volta para tua casa. Esse aqui foi convidado pelo próprio Jesus e o Evangelho diz: Jesus olhou para ele com amor. Jesus olhou para ele com muita esperança, porque ele era uma pessoa boa, Senhor, primeiro, ele fez uma boa pergunta. Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Tem gente que nem essa pergunta está fazendo, está gastando a vida à toa aí. Essa é a pergunta importante. O que eu devo fazer para ir para o céu, ganhar a vida eterna? E aí Jesus diz, os mandamentos, vamos ver se a gente passa. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aqui está uma galera que já ia ficar para trás. E aí ele diz, e ele pode dizer isso dele com verdade. Mestre, tudo isso eu tenho observado e observado desde a minha juventude. Veja, o início da nossa caminhada espiritual, essa primeira idade da vida espiritual, passa justamente por a gente consertar a nossa vida moral e os pecados graves. Não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho. Olha só, esses mandamentos aqui que faz a gente não virar bicho. E não é todo mundo que está conseguindo. Então isso aqui é uma primeira etapa da vida, E aí ele vai dizer para Jesus: mas isso eu já tenho feito. Porque fazer essas coisas, meus irmãos, observar os mandamentos dessa forma,
É bom, é importante, é necessário, é condição sine qua non da coisa, mas não sacia a alma. Ainda assim a gente sente que parece que falta alguma coisa. Veja aí, o que falta agora? Falta amar de volta. Falta não só observar regras por temor, mas dar um passo por amor. No outro evangelho, porque essa cena do evangelho que a gente leu aqui em Marcos também está em Mateus e Lucas, né? O rapaz aqui vai perguntar assim, o que ainda me falta? E aí Jesus vai responder, se você quer ser perfeito. Veja, a gente não se contenta em tirar a nota, né? Tirar 6 ali, 7 só para passar de ano. A nossa alma quer algo maior. Nós queremos amar, porque somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é um amor muito gratuito. E a gente precisa devolver a Ele. Então Jesus diz, só uma coisa te falta. Vende tudo, dá aos pobres para você ter um tesouro no céu, depois segue-me. Se desprender dessa terra, né? Olhar para o tesouro do céu. E aí, olha só, que pena. Quando ouviu isso, ele ficou abatido. Meu Deus, uma pessoa muito boa. Encontrou Jesus, teve a oportunidade de conversar com Jesus. As multidões queriam e não conseguiam. Esse aqui conseguiu. Para ficar abatido e cheio de tristeza. Ficou abatido, foi embora cheio de tristeza. Gente, Jesus não entrou na vida de nenhum de nós para a gente ficar cheio de tristeza. E por quê? Porque era muito rico, né? Era escravo daquilo ali. Meus irmãos, aquilo que Deus nos pede, se a gente não der, vai nos tornar tristes. E por que a gente não dá? A gente não dá por medo de ficar triste sem ter aquilo. Aí a gente não dá por medo de ser triste, segura para nós e fica triste, né? Existe uma alegria em dar, existe uma alegria em se lançar em Deus, né? Então, ele fica muito triste. E aí Jesus vai dizer algo para os discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus, né? Porque veja, ele começa perguntando, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Acontece que a vida eterna não é que a gente ganha, claro, é um dom de Deus, mas a vida eterna a gente constrói, a gente adquire, e a gente entra nela através de uma metanoia, de uma mudança de mentalidade em relação a coisas, pessoas, inclusive ao dinheiro, inclusive em relação à pessoa de Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer, meus filhos, como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Entrar nesse mundo governado por Deus. E no mundo governado por Deus, o dinheiro não tem a importância que a gente gostaria que tivesse, né? E aí diz que os discípulos ficam espantados, porque naquele tempo, inclusive os discípulos acreditavam, a riqueza como um sinal de predileção divina, um sinal da bênção de Deus. Então, pensar nos ricos era pensar nas pessoas que Deus mais queria bem, né? E os bens materiais eram vistos como uma grande recompensa de Deus para uma pessoa. E os discípulos também acreditavam nisso, é por isso que eles vão perguntar para Jesus, ora, se é difícil para os ricos se salvarem, então quem é que se salva? Porque na cabecinha deles, se tem alguém que Deus sorri e gosta, é o sujeito que está rico. Percebe? É por isso que os discípulos vão perguntar, Senhor, então quem é que pode se salvar? O Senhor está dizendo que é difícil para o rico se salvar. Então lascou, porque se nem o rico vai conseguir se salvar, quem é que vai conseguir se salvar? E aí Jesus diz, né? Para os homens é impossível. É impossível pensar dessa forma, né? Que o pobre pode ser mais abençoado e amigo de Deus do que o ricão da cidade. Para Deus tudo é possível, porque Deus é outra lógica, né? Deus é outro olhar para as coisas. E Jesus ainda vai apelar, né, com uma hipérbole aqui, com um exemplo disparatado. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino. Veja, de novo, o riquinho aqui queria saber como é que ele fazia para ganhar, para trocar. E Jesus não fala de ganhar, Jesus fala de entrar, de mergulhar no reino. Mas Jesus vai dizer um camelo, mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. E aí eu acredito que você já ouviu muitas especulações sobre esse texto, o que seria esse camelo, o que seria o buraco da agulha, se eram as portinhas laterais da muralha de Jerusalém que se chamava de agulha. Mas eu acho que mais importante aqui do que o buraco da agulha é o camelo. Porque o camelo é um bicho meio que autossuficiente, você sabe disso, né? Naquela corcova dele, naquela corcunda dele, ele ali guarda nutrientes e água para atravessar o deserto. A gente não fala, nossa, estava com tanta sede que tomei água igual um camelo. O camelo, ele estoca tudo, ele não precisa de mais ninguém. Ele basta a si mesmo. E ele atravessa sozinho. Então, vamos olhar para esse camelo aqui, né? Às vezes, e essa aqui é a parte mais importante, é mais fácil um camelo passar.
Porque essa mentalidade do rico, e isso pode estar em todos nós, do acúmulo, do bastar-se a si mesmo, do ficar guardando por medo que falte, né? Que nos torna pessoas imensas, inchadas, com a corcova, com a corcunda, de um tamanho que não dá para passar na porta do céu. Portanto, irmãos, os discípulos também tinham um pouquinho desse camelo dentro deles. Se a gente não cuidar, temos nós também. O dinheiro é dom, é dádiva, né? Para o nosso sustento, para uma vida digna, porém modesta, sem luxo, sem excessos, para que sejamos capazes de toda boa obra em relação aos pobres e em relação à evangelização, né? O próprio reino de Deus não tem preço, mas ele custa. Estou aqui com você, custa a energia elétrica, custa a câmera, custa quem vai editar o vídeo, custa a estola, custa o microfone, custa o celular que você está me vendo, a TV, custa, né? O reino de Deus, ele custa, né? Ele não tem preço, mas ele custa. Então, o dinheiro é uma dimensão da vida, mas nós precisamos aprender a nos relacionar com ele a partir dos olhos de Jesus, que não seja o dinheiro empecilho para entrarmos num mundo governado por Deus, para que a gente não consiga entrar no reino de Deus por causa do dinheiro, né? Então, peçamos a Cristo hoje, ao Divino Espírito Santo, que ilumine o nosso coração e santifique o nosso relacionamento com os bens materiais, para que a gente se permita ser amado e amar de volta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.